Boa tarde, professor. Então, eu, a Mandine, a Vitória e a Gabi, a gente vem para apresentar o nosso trabalho. E o nosso trabalho fala sobre a empresa Wilson Son e a sua relevância para a logística no setor petrolífero. Pode passar? O nosso trabalho é dividido em 5 partes, e não em 4. A gente vai começando a falar aí sobre a introdução, depois vem a metodologia e vamos seguir pelos resultados e discussões e no final vamos falar das considerações finais. Pode passar. Então, para dar uma introdução no nosso trabalho, vamos tentar contextualizar a logística e o setor petrolífero. Como sabemos todos, a exploração de óleo e gás depende de poço marítimo. E essa exploração permite a ocorrência, desculpa, de extração e posteriormente a produção. Apesar da complexidade e do processo de descoberta que envolve o setor petrolífero, não podemos esquecer das questões logísticas que movimentam os recursos. Por exemplo, elaborar cronogramas, programa de sonda, prever riscos e além da integração com a cadeia de suprimento. Então, o nosso trabalho aborda a empresa Wilson Son, como eu falei, que atua no segmento de logística no Brasil. E a empresa é fundada em 1837 pelo inglês Eduardo Wilson, na cidade de Salvador, na Bahia. E a empresa teve origem voltado às atividades de navegações e comércios de carvão. E isso quer dizer que faz 187 anos que a empresa atua aqui no Brasil. Ela também é reconhecida como uma empresa das grandes operações logísticas que atua na área de portuária e marítima do país. E a empresa também presta serviço de suporte ao setor petrolífero no sistema offshore e onshore. Sendo assim, no nosso, no nosso estudo, iremos detalhar o trabalho realizado pela empresa e a forma que ela atua no setor petrolífero. Também iremos abordar o modal usado na execução de seu serviço e a sua importância para o setor de óleo e gás. Pode passar? Falando da metodologia, nós optamos para uma revisão bibliográfica ou revisão de literatura, porque já que a gente não vai apresentar dados reais, tipo gráfico ou tabelas, é tudo uma literatura, né? Porque a gente foi pesquisar sobre a empresa, buscando artigos para poder trazer todas essas informações da empresa ligada à área de óleo e gás. Então, optamos mesmo pela revisão de literatura para poder realizar esse trabalho. Pode passar? Falando especificamente sobre a empresa, né? Como a Mandini falou, ela é uma empresa que atua há mais de 187 anos no setor, né, no mercado brasileiro, na área de logística, dando suporte aí para as operações que são realizadas pelo setor petrolífero brasileiro, dando suporte para as operações realizadas, né, tanto onshore quanto offshore, mas principalmente no que compete às operações que envolvem o setor offshore, né, prestando suporte para aquelas atividades que vão desde a explotação até a produção
de óleo e gás através do modal aquaviário. Então, ela tem frotas de embarcações de apoio offshore que vão oferecer esses serviços de apoio marítimo, né, para essas atividades, como eu falei, através de transporte de equipamentos e demais atividades na costa brasileira, que eu vou detalhar a seguir. Entre os serviços que são prestados pela Wilson Sons, a gente pode citar cais para atracação, né, ali na Baía de Guanabara, por exemplo, onde que é feita uma movimentação das cargas, tanto aquelas cargas que são leves, tanto aquelas cargas que são mais pesadas e que necessitam aí do uso de guindastes, de empilhadeiras, de carretas para o transporte logístico de fato ocorrer e também daquelas plataformas elevatórias. O armazenamento de materiais também é uma área de atuação da empresa, onde que é um serviço prestado em armazéns específicos para armazenar materiais, né, tanto em áreas que são abertas da própria empresa, em pátios, quanto em containers e demais locais onde são armazenados. Um outro serviço que a gente pode citar e que compete especificamente também ao nosso setor é a planta de fluidos. Está disposta e disponível em duas bases de apoio para suporte nas operações. É uma planta de fluidos tanto para fluidos de perfuração quanto para fluidos de completação. A empresa também presta um serviço de armazenagem e abastecimento de água, né, para fornecer água potável aí às embarcações que estão trabalhando. No que compete ao serviço mais especificamente prestado às empresas do setor petrolífero, existem bases de apoio que prestam esse suporte, né? Uma delas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que vai dar suporte especificamente, né, e mais diretamente ao que está acontecendo na questão offshore, né? São 5 berços de atracação, por exemplo, com de 7 a 8 metros de calado. Uma outra coisa que a gente pode citar é uma base antiga que tem, uma das mais antigas da empresa, que vai permitir também o armazenamento de infraestrutura para armazenar materiais e também químicos, ou por meio de uma central de armazenamento de resíduos, e também um pool de equipamentos disponíveis para colaborar no processo. Uma base que a gente pode citar também de apoio offshore é a do Parque de Guaxintiba, que é uma localizada próximo a Niterói, que ela tem uma base completa para armazenagem de tubos também, são 63 metros quadrados, né, de uma estrutura que possibilita isso, e também destinada a uma área para fazer o hidrojateamento dos tubos e inspeção dos tubos que são utilizados. A empresa conta com uma frota bem diversificada no que diz respeito à fabricação e à disponibilidade de rebocadores, né, que permite aí atender o setor, tanto do tipo PSV, OSRV e ROVSV, né? Isso é fabricado diretamente no estaleiro, no Guarujá, que o estaleiro dispõe de uma estrutura do maior dique seco, em Santos, e aí é nessa localidade que foi construído um dos rebocadores mais modernos, eu diria, né? E é nesse mesmo estaleiro que são fabricadas os rebocadores, como eu falei. Lembrando que o PSV, aquela que é um rebocador, né, que é mais conhecido por fazer o abastecimento propriamente da plataforma e dar suporte nas questões de abastecimento, né, do sistema offshore. A OSRV é aquela que está mais dedicada às operações de recuperação, né, que vem para monitorar, para detectar, conter e até recuperar um eventual derramamento de óleo ocorrido em alto mar. E a ORVSV, que é aquela que tem a função de trabalhar e atuar nas operações de instalação, de manutenção e também de desmobilização dos equipamentos propriamente offshore, né? E aí a gente não pode esquecer de que perto da gente, em Rio Grande, a empresa dispõe, né, de linhas marítimas de produtividade num terminal de container automatizado, que é algo bem característico do Porto de Rio Grande, onde trabalha com exportação, com a estofagem, com a cabotagem, com a importação e também o transbordo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a localização. A empresa, ela antes de fazer a instalação dela, ela procurou lugares estratégicos. Então, a Wilson Sons, ela está localizada nos melhores lugares das regiões do Rio Grande do Sul
do Rio de Janeiro e da Bahia, e também São Paulo. Então, na Bahia, de Guanabara, em Rio de Janeiro, e aqui na de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela possui cerca de 80, mais ou menos 80 rebocadores. E no centro alfandegário, em Santo André e na Baía de Guanabara, possui a maior base de apoio offshore, que é aquilo que a Vitória comentou, né, que é o suporte de exportação e de produção. E em Guarujá, São Paulo e a Baía, né, de Guanabara, elas possuem os maiores estaleiros. E também possui uma unidade em Niterói, no Rio de Janeiro, onde possui os 3 berços de atracação e armazenamento. Pode passar. Então, as considerações finais, a gente conseguiu compreender e entender qual que é a importância da logística, da localização, né, e de ter uma estratégia para colocar essas bases, né, que são capazes de fazer o transporte, né, da nossa maior riqueza, né, o petróleo, óleo e gás. Vale ressaltar que a logística ela é fundamental para um bom planejamento, evitar desperdícios e otimizar a cadeia de suprimentos. E essa adoção dessa estratégia da logística, ela tem que ser adequada, né, e fundamental para atender a crescente demanda do petróleo e seus derivados. E acho que a princípio é isso, e essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada.